Fala galera, começando aqui mais um episódio do Slam Talk Brasil. Eu sou o Aramis, esse é o João. A gente vai trazer hoje para vocês uns temas que aconteceram nessa semana aqui, de domingo até a quarta-feira. A gente teve aí a abertura da Free Agency. Então hoje a gente vai estar falando de Lakers, Milwaukee, as trocas que tiveram lá no Denver Nuggets, renovação de contrato. A gente vai trazer muito conteúdo legal para vocês. E aí, João, o que você acha desse. Vamos começando aqui pelo Los Angeles Lakers. O que você acha dessa entrada do DeAndre Ayton nesse time? Vamos começar aí com o Los Angeles Lakers. O pessoal fala bastante desse time. Todo ano tem muita especulação de troca. Todo jogador que entra na free agency, a galera fala que o Lakers vai contratar. Dessa vez aí a gente teve a contratação do DeAndre Ayton. Eu não entendi muito bem qual que vai ser o valor que ele vai receber. Ele veio de um recente buyout aí do Portland Trail Blazers, né? Esquisito, por E sinal, hein? muito estranho, do nada. Assim, eu vi algumas fontes falando que o Portland tentou troca por ele, não conseguiu ninguém. Eu acho um pouco estranho, acho até um pouco difícil disso ter acontecido realmente, porque eu não acho que o, o Portland não conseguiria nada pelo Eitan. Acho que é um jogador que talvez vale aí alguma coisa no mercado. Mas eu acho que chegou aí um pivô para o time que pode ser uma boa adição, principalmente ofensivamente, né? Na defesa ele é meio médio para ruim, eu acredito. Um jogador que não briga muito por rebote. Tem alguns vídeos dele aí que, Preguiçoso. que viralizou dele sendo bem preguiçoso aí para pegar rebote e tal. Mas acho que isso também é um pouco de motivação, que ele não estava tão motivado lá em Phoenix. A maioria desses hits são em Phoenix mesmo. Mas assim, a adição eu acho muito boa pro time do Lakers, que estava precisando de pivô. Eu só não entendi muito bem o contrato dele. E acho que quando a gente estiver sabendo melhor sobre o que ele vai receber, vai dar para dar uma opinião melhor sobre essa contratação. Mas ofensivamente acho que vai dar muito bom. Vamos ver como é que vai ser a defesa desse time aí que já tem Luka Doncic, tem Austin Reeves, Tem LeBron, mais que velho. LeBron, que tá um pouco preguiçoso na defesa aí. Eu Chegou a não sei como é idade. que vai ser a defesa desse time, né? Vamos ver. O que que você acha? Ah, cara, eu acho que assim, ofensivamente vai ser totalmente dominante o ataque de Luka e Ayton. Antes do Luka ser trocado, e chegar o Gafford, etc., o Dallas cogitou essa possibilidade. Eu já tinha imaginado, assim, cara, o Luka e o Ayton no ataque pode dar certo, porque querendo ou não, o Ayton é um pivô muito habilidoso pro ataque. Ele sabe colocar a bola na cesta, mas defensivamente ele demonstra algumas falhas, né? E aí vamos ver o que vai virar esse Lakers. Eu não consigo ver um time hoje na NBA que com uma defesa inoperante, como eu penso que vai ser a do Lakers, que ainda perdeu o Dorian Finney-Smith, que era uma das melhores peças defensivas do time. Eu não sei como eles vão se sair nessa situação. Porém, o ataque realmente é um ataque legal de se assistir, né? Vai ficar o time, igual eu tava vendo o pessoal falando ali no Twitter, é o time da resenha agora do Lakers. Então, agora a gente tem que ver como que vai ficar a situação do LeBron. Surgiram alguns rumores, né, que ele poderia estar sendo trocado. E eu não sei se tem mercado. Você pensa em alguma coisa, alguma troca possível pelo LeBron? Olha, eu acho que hoje no mercado NBA não vai ter time pro LeBron, porque um time, vamos lembrar que o LeBron James tem no trade clause. Ele não vai entrar para um time que não é um contender. E para um contender hoje buscar o LeBron James, eu acho que fica muito difícil. Ele acabou de assinar uma extensão, assinar a player option dele, né? Sim. De 51 milhões, se eu não me engano. Acho que é 52.800. E 52 milhões, que é um contrato bem alto para um jogador. Beleza, é o LeBron James, mas é o LeBron James que pode estar no último ano de carreira, então você vai fazer troca por um jogador que no fim da season pode já aposentar. Eu acho um pouco arriscado. E para esses times contenders, eles têm que abdicar de peças não só pelo valor do LeBron James, para bater salário também. É um jogador que o salário é muito alto.
Então, eu não consigo enxergar nenhum cenário de troca para LeBron James. Pode ser que aconteça e eu queime a língua aqui, mas um exemplo, o New York Knicks teve alguns rumores que eles poderiam envolver talvez o Mikal Bridges nessa troca. Assim, se eu fosse o Knicks, eu nunca faria isso, porque é um time que vem melhorando aí a sua rotação de reservas e vai arriscar tudo por um ano de LeBron James, eu não faria. E o que que você acha? Eu também não vejo nenhum local que poderia estar trocando pelo LeBron. É claro que a gente está falando do King James, que vai trazer muita visibilidade para a marca, mas hoje eu acho que poucos times arriscariam. E ainda a questão dessa no trade clause do LeBron fica difícil. O Lakers fica numa cilada. Eles mesmos estão pensando mais já sem o LeBron. Eu não acredito que eles estejam fazendo um planejamento para ganhar nessa season, porque senão eles teriam que ter sido muito mais agressivo. Eles perderam o Finney Smith, que na minha opinião era um dos melhores defensores do time. Então eu não acho que o Lakers venha forte para essa temporada. E o LeBron também acho que ele vai jogar essa temporada e vamos ver o que será ano que vem, né? Se ele vai decidir aposentar ou se ele vai para free agency aí, tentar um ano no Cleveland para aposentar mesmo. E pro Lakers é isso. Mas que você acha que eles Assim, podem a melhorar? questão de LeBron James eu acho que não tem como ele ser trocado. Eu acho que o único time que animaria isso, que consegue bater salário, seria o Phoenix Suns, mas não seria um bom negócio pro Lakers, porque teria que pegar o Bradley Beal. Aí seria uma troca envolvendo dois jogadores com no trade clause. E acho que não faria sentido para nem para o LeBron James, nem para Los Angeles Lakers, o Phoenix. Acho que faria qualquer coisa para livrar do Bradley Beal hoje, né? É, E um contrato inspirante do LeBron James, acho que, nossa senhora, eles fariam tudo por isso, mas é muito difícil de acontecer, impossível, para falar a verdade. E sobre os Los Angeles Lakers, o que a gente estava falando mais anteriormente, que é um time que a defesa é bem frágil, né? Eu acho que hoje, para esse time funcionar, eles teriam que trocar o Austin Reeves para um jogador mais defensivo, pegar mais peças, talvez envolver o Dalton Knecht aí em troca, Vanderbilt, para estender essa rotação deles. E jogadores mais defensivos aí. E o Austin Reeves acho que tem mercado para pegar um bom jogador que joga na defesa aí. E para os Los Angeles Lakers, acho que é isso. Se quiser brigar agora, nesse último ano de LeBron, tem que fazer isso. eu acho que se eles quisessem brigar, eles deveriam ter ido de forma mais agressiva na free agency, cara. Eu acho que eles foram muito passivos. Eles perderam o Brook Lopes pro Clippers. Então, eu acho que eles estão muito. Eles não têm pivô reserva, não tem O Maxi Kleber é um contrato aspirante, eles podem dar um jeito de mover ele também para conseguir ver se consegue alguma outra coisa, junta ele e o Reeves e ver, mas não vejo o Los Angeles Lakers brigando essa temporada, ainda mais com o Oeste forte do jeito que está atualmente. Eu acho que, infelizmente, O Oeste, nessa off-season, é outro Oeste, é né? É um outro Oeste Oeste. muito A fortalecido. gente é muito fortalecido. A gente tem exemplos aí, o Denver Nuggets se fortaleceu muito, o Houston se fortaleceu muito. Então o Los Angeles Lakers é brigar pra play-in, cara. O próprio Dallas com o Cooper Flag vai vir diferente essa season, né? Pois é, vamos ver aí. E depois uma ideia legal aqui, João, pra gente fazer, seria trazer o nosso ranking, os times que a gente considera mais forte, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, galera. Mas tá aí, tá uma ideia legal pra se fazer um pouco antes da season começar. A gente trazer o nosso ranking aí de forças da NBA. Mas eu acho que é Sim, isso, João. Sobre o Lakers, eu não sim. vejo muita solução pra eles essa temporada. Infelizmente, eu não consegui enxergar a janela de título nesse finalzinho de carreira do LeBron James. A não ser que ele vá pro Dallas Mavericks. Brincadeira. Vamos lá. Então agora, João, o que você acha da situação do Milwaukee Bucks? Toda essa coisa estranha que aconteceu na NBA, eu não sei que vem acontecendo, buyout do DeAndre Ayton, Damian Lillard. É uma bagunça só, cara, mas eu tô gostando. Então, o Milwaukee Bucks fez muita loucura aí nessa off-season, né? Deu um buyout muito inesperado no Damian Lillard. Eu acho que ninguém esperava esse buyout, Nem o nem ele Lillard. esperava.
Sim. É, e assim, deu um buyout nele, pegou um jogador com muita qualidade, que é o Miles Turner, pro garrafão. A gente vai ter o Bucks vai ter um garrafão muito bom, pelo menos titular vai ser muito bom, Muito né? forte, né, Que é cara? Giannis Antetokounmpo, Miles Turner, esses dois, talvez a dupla de garrafão, talvez até mais forte da NBA. Eu não tô nem lembrado de Eu acho uma que dupla que pode ser mais poucos forte que eles. times, mas eu acho que é sim o mais forte. Eu acho que o Dallas pode brigar aí com alguma coisa, com o Anthony Davis e um Gafford, mas eu acho que o Miles Turner e Giannis cara, é absurdo. É um upgrade Absurdo. bizarro no, no Brook Lopes, porque o Giannis precisa de um pivô que espaça a quadra. E que pivô que espaça a quadra é melhor que o Miles Turner hoje? Nenhum. É, o Miles Turner é um dos melhores nesse quesito na posição de pivô. E assim, eu acho que nessa questão de garrafão, o Bucks teve uma melhora significativa, muito bom mesmo, mas perdeu o Damian Lillard, que já ia ficar fora nessa season. Mas assim, uma coisa que é uma perda pro Bucks é que eles vão continuar pagando 22 milhões por ano pro Damian Lillard, né? Sim, é E um salário jogador bruto. sem estar no clube. Isso aí eu acho que vai limitar bastante esse Bucks. Não consigo enxergar esse Bucks brigando também, apesar desse garrafão. É um time que Não tem criação. tem pouca profundidade, não tem criação. Quem que vai armar para esses caras? O Yannis vai ficar com a bola na mão o jogo inteiro? Sei, é um pouco É um pouco limitado complicado. aí nessa questão de criação. Apesar do Yannis ser absurdo, o Miles Turner ser absurdo. Além de eles ter Doc Rivers no comando, que Já deu, né? com seu assistente Darvin Ham, não tem como. Esse time, eles tinham que ter ido para o rebuild. Assim, a movimentação para o Miles Turner foi boa, eles conseguiram pegar aí um ótimo pivô no mercado, mas eu não consigo enxergar esse time dando certo. Não consigo. Eu também não consigo. Eu acho que falta criação de jogada. É... Esse salário do Lillard, igual você falou, pra mim complica muito a situação do Milwaukee. Mas eu não vejo esse Milwaukee brigando, mesmo com a conferência muito fraca. A gente tem aí o Atlanta Hawks que se fortaleceu bem. A gente tem o próprio Cavs também que pipocou a temporada passada, mas eles podem adquirir um pouco mais de experiência, né? Mas eu acho que a eliminação do Cavs veio muito também por conta de saúde dos jogadores. Claro, claro. Eles perderam muito. O time não jogou completo boa parte da temporada, é um time que sofreu bastante com lesões. Sim, eu acho que esse time, claro, que precisa se fortalecer, é um time que com certeza não brigaria com o OKC, mas é um time que eu daria outra chance para esse núcleo. Com certeza é um núcleo que vindo mais com mais experiência nesse ano, Sim. que assim, o que a gente viu nesse último playoffs foi é, Mitchell Futebol Clube, né? Só ele É, fazia só as ele. coisas. Só ele. Aí quando ele deu uma baqueada, o time já não aguentava mais, né? Então, assim, eu acho que o Bucks tá meio esquisita a situação deles. Começando pelo técnico, eu não vejo esse time brigando. Essa Cara, movimentação do assim, Lillard como foi que um muito time com esquisita. Doc Rivers pode dar certo? Não existe isso. Já passou o tempo do Vanderlei Luxemburgo da NBA, cara. Então, eu achei. Assim, Vou falar. pode falar, pode falar. Eu achei muito estranho, né? Nem o próprio Yannis sabia dessa movimentação. Quando você tem um O time, Yannis ficou muito puto pelo que eu ficou, vi, né? pelo que eu vi também lá, ele ficou bem grilado. Disseram que ele ficou muito feliz pela adição do Miles Turner. Porém, quando ele soube da questão do Lillard, ele ficou tipo, como assim? Né? Então, vamos ver os próximos capítulos aí em Milwaukee. E onde você acha que encaixa um Damian Lillard sem joelho? Ou sem Então, Aquiles? é um pouco complicado a gente falar do Damian Lillard, ele tá com a idade um pouco avançada, vai voltar aí na próxima temporada, sem ser nessa, na outra, talvez no fim dessa temporada, vai voltar Vai voltar no final já, se ele for vindo voltar. da lesão, que talvez seja a lesão mais séria do basquete, né? Lesão de Aquiles. Mas, assim, vamos considerar que ele volte no nível que ele está jogando hoje, que é um jogador ofensivamente muito bom, tem aí 24 pontos de média, tem uma eficiência para um jogador criador de arremesso, uma eficiência até ok, mas um jogador com a defesa ruim. Ou seja,
Para mim, esse jogador ele tem que ser encaixado num time forte defensivamente. Para esse time esconder o Lillard mesmo na defesa. E quando a gente pensa num time que é forte ofensivamente, um time que precisa de bola de três, um time que precisa de armação, na minha cabeça, assim, eu consigo enxergar dois times que esse Lillard, jogando no nível que joga hoje, se encaixaria muito bem, que seria, por exemplo, o Orlando Magic. Ele ali armando esse time, eu acho que seria um bom encaixe, porque é um time muito bom ofensivamente, um time que precisa de mais arremessadores. Damian Lillard é um dos melhores arremessadores. E também enxergo o Houston Rockets. O Lillard vai chegar aí, é, vai conseguir pegar um contrato abaixo do que é um jogador, do que ele vale, né? Então vai ser um jogador que vai para contender, com certeza, que ele quer brigar para título. E talvez essa lesão, esse buyout tenha sido talvez um atalho pro título pro Lillard. Ele mesmo postou lá, eu vi que ele postou que. Ele postou alguém colocou lá um meme dizendo que era a melhor coisa pra ele. Ele foi lá e repostou. Sim. Porque os jogadores não gostam da cidade que o Milwaukee Bucks está. E é uma cidade que não tem nada pra fazer. Então, às vezes, ele tá feliz. Eu acredito que ele esteja feliz, ele vai poder escolher. Cara, ele vai poder pela primeira vez na carreira dele escolher exatamente onde ele quer estar. Se ele quiser voltar pro Portland, ele volta. Se ele quiser ir pro Miami Heat, ele volta. Se ele quiser, ele pode escolher onde ele vai jogar. Poucos times Sim. não iriam querer o Lillard pelo, igual você falou, você tá completo de razão. Ele vai vir por um valor bem mais baixo, né? Pela incerteza da questão da lesão, que tem jogadores que não voltam da mesma forma. É uma lesão muito Não, e também séria. porque ele já vai ter 22 milhas garantida, né? Exatamente, para ele tá tranquilo. Então ele viria às vezes até por um contrato ali, uma exceção, alguma coisa assim. Mas eu acho que você deu os dois melhores exemplos de encaixe para o Lillard. Atualmente se fala em que o Golden State Warriors demonstrou interesse, o Miami Heat demonstrou interesse e o Lakers. Sempre esses três times parecem estar Sempre, interessados em todo sempre mundo. os três. O Miami a gente sabe que não sai com ninguém. O O Golden Pat Riley tá State, dormindo até agora. eu enxergo o encaixe dele no Golden State Horrível, péssimo. Cara, horrível, como que horrível. você vai encaixar na mesma quadra Damian Lillard e Stephen Curry? E Jimmy Tipo, Butler? não, esquece. Não, Eu, aí assim, virou o asilo, né? pra mim, Golden State já não tá nessa conversa. Assim, eu acho que tem que ser muito maluco pra fazer uma contratação dessa. O Miami Heat seria uma boa adição pro Miami Heat, que tá carente aí de estrela, carente de jogador pontuador, tá carente de tudo, na verdade, né? E pode dar a volta por cima com o Damian Lillard, talvez, E se sempre ele foi um voltar da sonho, mesma né? forma que Sempre foi um tava. sonho do Pat Riley também, o Damian Lillard. Já tentou várias vezes e sempre fica no quase. Sim. E Lakers, assim, os caras têm o Luka Doncic. Como assim, velho? Você vai pegar o Damian Não Lillard? tem Você sentido. vai trocar o Luka Doncic? Será que eles estão com Também é medo a de mesma perder o coisa do Luca, Golden pensa? State. Só se for. Mas eu acho que o Luka não sai, não. Ali ele tá no maior mercado da NBA. É, Ele eu tô ansioso pra ver não essa sai, não. questão da extensão do Luca. Vai que ele volta pra Dallas, né, galera? Aqui, ó. Volta aqui, 77. Com o Nico Acho que se ele Harrison voltasse lá. pra Dallas, a cláusula principal do contrato dele era a demissão do Nico Harrison. É, pra acontecer isso só com o Nico Harrison fora. Mas então é isso, João. Sobre o Lillard e o Milwaukee, eu acho que é isso. Agora a gente pode seguir para outro time. Então, João, agora falando em outro time da mesma conferência aí, abemos técnico, né? O New York Knicks fechou com o Mike Brown para tocar esse projeto aí e fez algumas movimentações interessantes. O que você acha dessa movimentação do New York Knicks, do encaixe do time com o técnico? Eu acho que sim, é um upgrade do Thibodeau, é um técnico que ofensivamente é melhor que o Thibodeau. O Thibodeau estava bem limitado nessa questão ofensiva, tudo era isolation desse Knicks. Eu acho que é uma boa contratação, visto dos técnicos que estavam disponíveis, né? Eu acho que talvez se eles contratassem o Mike Malone poderia ser até melhor, né? Um técnico melhor. Concordo com você. Mas Mike Brown tá bom também. Também acho um treinador de elite aí para o New York Knicks. Muito bom. E
dos nomes que estavam no mercado, pra mim é um dos melhores, né? Tirando o Mike Sim. Maloney, pra mim era o melhor que tava sem clube. E eu achei que demorou até bastante, cara. Eu achei que eles poderiam ter contratado ele há muito mais tempo e poderiam já ter feito uma friagem, se às vezes conversando com o técnico no que ele pensa. E eu achei bem demorada essa questão do Knicks, do técnico, mas eu gostei das Sim. movimentações que eles fizeram, né, na friagem, se eu acho que eles É, trouxeram foi demorado, mas o Knicks fez, assim, na minha visão, as movimentações corretíssimas. Eles corretíssimo. focaram no que eles estavam precisando, porque eles têm um elenco titular muito bom, um elenco que não tem defeitos pra mim, um elenco muito bom, mas um banco ruim. Era um banco que tinha aí só o McBride, só o Mitchell Robinson, e eles conseguiram aumentar essa rotação de jogadores reservas, pegaram um dos melhores na posição, que é o Clarkson. É um jogador que já teve médias aí muito boas Sexto vindo do homem da banco, um liga já. jogador que, sim, é um jogador muito bom vindo do banco. Acho que vem para adicionar demais nesse New York Knicks. O time melhora muito com ele. E além dele, ainda pegou o Yabusele, que fez uma ótima temporada lá em Filadélfia. Foi uma das poucas coisas boas de Filadélfia essa temporada, É. mas jogador que já vinha de uma Olimpíada muito boa. E eu acho que encaixa perfeito também nessa vontade dos Knicks aí de melhorar a rotação do banco. Eu também acho que eles fizeram uma movimentação excelente, né? O Clarkson saiu do Utah, vai chegar por um contrato mínimo e é aquele jogador que vai entregar os pontos vindo do banco, cara. Ele já não estava bem mais em Utah, acho que ele já nem queria estar lá mais. E aí ele vem nessa movimentação aí, sem troca, sem nada, veio como free agent. Não, E e foi outro buyout muito estranho. Que, é, tipo, o Clarkson, ele era visto como um ótimo ativo no mercado, né? Como que o sim, Utah dá um buyout assim? pois é. E aí vem o Yabusele, que vem de uma grande temporada no, na Filadélfia, né? No Sixers. E vários times, o Knicks saiu na frente e conseguiu, cara. Então eu vejo que é um time bem mais profundo numa NBA que cada vez mais a profundidade é importante. E a linha com o técnico, né? Que o Thibodeau não iria utilizar jogadores do banco nem a pau. Se fosse É, ele, ia ser os mesmos realmente. jogadores, eles não iam mudar nada. Cara, isso será que não tá com cara de Adam Silver? Forçar um buyout no Utah Jazz pra S- uma grande franquia pegar uma peça valiosa sem pagar nada, Será que o pegar pelo prateado mínimo tá de nessa? veterano. Já não basta o prateado ter feito a pick 1 vir pro Dallas. Não sei não, hein, prateado. Sim. Vamos ver. Será que a próxima first pick vai ser do Utah? É, vamos ver. Ou pode ser ó, a gente tem do Utah, a gente tem do Portland, que deu o buyout no Ayton, pra ajudar o Lakers de novo, porque o Dallas ajudou o Lakers. Aí agora o Portland ajuda o Lakers. Se a first Não, pick mas eu do ano acho que que vem, o Utah se fudeu mais. é, mas você acha que o Knicks vem pra brigar pelo título da conferência? Bem demais. A única coisa que faltava pra esse time era banco. Agora tem. Eu acho que agora tem banco, tem técnico, que não tinha, Sim. e vamos ver aí, esse New York Knicks aí tá prometendo, cara. É uma das forças hoje da conferência. Sim. Do leste, Do ali, leste top é 3 mínimo. de um leste fraco, né? Um leste muito fraco. Sim. Esse time do Knicks Sim. no oeste, o que você acha? Onde que força que seria ali? No oeste, cara. De 5 pra É, eu baixo. acho que no oeste ele entra top 5, De velho. 5 pra baixo. É. Pois é, e aí agora vamos ver se vai ter mais alguma movimentação. Eu ouvi dizer que talvez eles estavam estudando a questão do Ben Simmons, que por um contrato mínimo, é, é, Cara, é até engraçado falar isso, mas eu assisti os jogos dos playoffs do Clippers e eu gostei do jogo do Ben Simmons. pelo custo-benefício de um contrato mínimo. Sim, pelo mínimo, eu acho que vale a pena sim. O que você prefere? Westbrook ou Ben Simmons, no mínimo? Ah, aí depende do que você precisa, né? Não, o Mas eu acho que eu Knicks. vou de Westbrook. Também acho. Não, pro Knicks, Não, eu quero. não, Westbrook. Eu Westbrook, acho que não também tem nem acho. comparação. O Knicks não precisa do Ben Simmons, não, cara. Sinceramente. Tá doido. Mas o Westbrook não vai querer mínimo, não. Ele não nem assinou nem a player option dele com o Mas Nuggets. hoje você acha que ele vale mais que o mínimo? Pelo jogo que ele faz? Ah, a questão é que ele acha que vale, né? Mas vamos ver. Agora, vamos voltar um pouquinho
pro Oeste e falar de um dos grandes protagonistas dessa free agency, que foi o Houston Rockets, que trouxe o Capela de volta aí, trouxe o Finney Smith do Lakers e já havia trazido o Duran, né, pela troca. Eu acho que é o segundo melhor time do Oeste hoje. Segundo ou terceiro? Sim, eu acho que vem pra por, brigar por final. Aí o Houston Rockets vem muito forte. É um time que já era muito bom antes da free agency e melhorou mais ainda. Já tinha Steven Adams, pegou o Clint Capela para adicionar mais ainda esse garrafão. É, e assim, se eles pegaram o Clint Capela, na minha cabeça, eu acho que eles vão fazer algumas rotações com dois pivôs, Sim. usando o Şangun na 4. O Ime Udoka já fez isso nessa E temporada. sim, pegando o Capela, você potencializa isso, né? Porque você tem um pivô para revezar aí. Cara, E esse time vem forte demais. Eu acho mas que nem precisaria dessas duas contratações para se considerar top 2. o que que você acha que que os times do Oeste estão querendo fazer com esse tanto de pivô? Porque a gente também teve o Denver trazendo o Valanciunas, tem o próprio, caramba, Clippers trouxe o, o Brook Lopes, o né? Brook Lopes, exatamente, sendo que já tem o Zubat, então, assim, eu não entendo muito dessa movimentação deles, eu acho que eles pensam que isso aí é uma forma de derrubar o Oklahoma, porque o Oklahoma, quando eles jogam contra uns times com um pivôzão assim mais burly, às vezes incomoda, entendeu? Sim. É um time que passa perrengue, né? Quando tem Passa esses perrengue. pivôzões. A gente viu aí contra o Clippers, o Zubat jogou bem na série, o, o próprio Nikola Jokic sempre joga bem, mas é um time que na defesa de garrafão aí, o Chet às vezes tem dificuldade, né? Contra esses pivôs mais fortes. Uhum. É um bom defensor, mas contra esses pivô tanque fica difícil, né? O próprio Dallas, na temporada que eliminou eles lá nos playoffs, foi muito por conta dos pivôs, cara. Foi muito por conta do Gafford e do Lively, que eles deram um outplay total no time do É, e Oklahoma. assim, até na série da final, eu sentia que um dos problemas do Thunder, assim, uma sensação que eu tinha era O um pouco Garrafão. de rebote ofensivo. É, o Pacers parecia ter mais vontade nos rebotes e você tendo mais pivôs aí no Oeste dificulta bastante para esse time, né? Eu acho que é interessante essa movimentação, onde os pivôs tinham sido meio que excluídos, que estavam às vezes jogando small ball, mas voltam aí os pivôs. E aí a gente tem o Houston, que tem o Capela, tem o Adams e tem o Şengün. Muito interessante esse time do Houston. Eu acho que eles adicionaram um jogador, igual eu falei no início aqui do episódio, do Lakers, um excelente defensor no Dorian Finney-Smith. Chuta bem para três também. Não infiltra aquelas coisas, né? Mas é um jogador muito dedicado, muito esforçado. Jogou por. E essa questão que estava falando aí de pegar mais pivôs para dar uma counterada nesse Thunder, é uma coisa que a gente vê todo ano, né? A Sim, gente vê aí no ano que o Denver foi campeão, o Wolves montou um time pra, tipo, bater no Denver. Era um time literalmente counter do Denver. Aí depois o Celtics foi campeão. O Knicks montou um time counter do Celtics. é igual o Knicks. O Knicks tentou E fazer um time que ganharia do Celtics essa temporada. isso. Agora com o Thunder campeão, a gente vai ver algumas equipes montando um time pra ganhar do Thunder, né? Sim. Então eu penso que o Houston vem forte, vem para brigar pelo título, né? E parabéns pra eles pela organização, né, cara? O Van Vliet reduzindo o contrato, chegar um Kevin Durant, e aí a gente tem essas adições aí, um time que vem muito forte. Sim, E, e aí a gente tem ali um Oklahoma e talvez o Denver Nuggets e tem o Houston. Então, assim, muito bom a free agency do Houston. E aí a gente tem que falar de outra excelente free agency, que é a do Denver Nuggets. O próprio Denver Nuggets trouxe apoio para o Jokic, né? Fez a troca, trocou o Michael Porter Jr., que não vinha bem. Trouxe o Cam Johnson do Brooklyn Nets, né? Que jogou no Suns.
um jogador extremamente inteligente, muito inteligente. Se você vê ele conversando num podcast, você vê que é um cara que entende do esporte, que entende de basquete e vai jogar do lado de um outro jogador extremamente inteligente que é o Jokic, que nessa temporada ele foi técnico, né, e foi jogador. É, assim, as movimentações do Nuggets acho que foram muito boas. Eles estavam com esse problema realmente do Michael Porter Jr. desde o ano que o Celtics foi campeão. A gente sentia que se o Porter Jr. tivesse jogando melhor, talvez o Nuggets chegaria mais longe. É, mas pegou um jogador aí com características parecidas, mais jovem e numa melhor fase. Então eu acho que foi uma troca muito boa que eles fizeram. E aí, só se desfizeram de É, uma first só por ele. sim. E um outro problema que a gente tinha nesse elenco era a falta de profundidade, né? Que eles estão melhorando aí, pegaram o Valanciunas, Tim pegaram Hardaway. o Tim Hardaway e pegaram Bruce Brown. São três peças aí que podem fazer a diferença. O Tim Hardaway tá um pouco abaixo desses outros dois, mas mata suas bolinhas aí quando tá inspirado. E o Deus Bruce me Brown. livre. O Bruce Brown foi uma peça importantíssima aí em 2023, fez total diferença. Acho que vem para somar demais nesse elenco que ele já conhece. O núcleo do elenco é o Voltou mesmo pra casa, núcleo, né? Voltou pra casa. sim. E o Valanciunas, eu acho que para pivô reserva é reserva de É de luxo, luxo. né? Será que ele é o melhor reserva que o Jokic já teve? Eu acho que com certeza, cara. Não, com certeza. O cara teve DeAndre Jordan na temporada passada. Cara, DeAndre Jordan jogando nessas condições no Nuggets, pra mim, quando ele entrava em quadra, me dava calafrios, cara. Eu olhava aquilo e eu falava assim, não é possível, cara, ajuda aí. Ajuda o gordão dos cavalos aí, galera. É difícil, difícil. Agora, eu acho que, assim, o Jokic é um jogador insano, né? Com o mínimo de ajuda, esse já leva o Nuggets pra longe. E o Nuggets vem muito melhor que a temporada passada, que não foi mal nos playoffs, né? Não foi mal. Levou, levou o campeão a 7, né? Sim, Então, e o Lu se Dort fosse um time um hoje, pouco melhor, é, talvez teria sido campeão. o Lu Dort hoje na ESPN, ele falou que quando eles jogaram contra o Nuggets, eles acharam por um momento que eles iriam perder. Que eles falaram que, assim, foi onde eles suaram. Eles falaram, a gente passou do Nuggets, agora a gente é campeão. Eles pensaram dessa forma. Sim. Ah, e o Nuggets sempre passa essa impressão, né? Em 2024, quando o Celtics foi campeão, eu lembro de assistir os jogos do Wolves. E o Wolves estava voando contra o Nuggets. Eu pensei, se esse time passa do Nuggets dessa forma, esse time já é campeão. Sim. E eu não entendi o que aconteceu contra o Dallas, que parecia outro time, né? É, e eu tô bem ansioso pra ver o Oeste nessa temporada. Eu acho que todos os times, os principais times, assim, se reforçaram muito bem, tirando o Lakers, que eu acho que a adição do Ayton foi legal. Eu acho que é legal pro Lakers, eu acho que eles não tinham um pivô assim, é, temporada passada, tirando o Anthony Davis, né, que, querendo ou não, foi embora. E eu acho um encaixe interessante com o Luka no ataque. Mas eu penso que o Denver vem nessa temporada. Assim, eles deram um time pro Jokic agora. Eles deram um time Sim, bem interessante. E eu acredito que eles vêm para brigar mesmo com o Oklahoma. sim. Então, então é isso, galera. Eu acho que para esse episódio a gente falou muita coisa. A gente falou de Lakers, Milwaukee, falamos de Lillard, Ni- Knicks, Houston, Denver. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? A gente tá aqui nesse projeto de podcast, então a gente, se vocês puderem deixar aí um like, se inscreverem no canal, deixem um comentário, algum assunto que vocês querem ver, algum tipo de vídeo diferente, se inscreve no nosso TikTok também, que é slamtalk.brasil, né? Lá eu posto algumas coisas também relacionadas ao podcast, tá? Então é isso. João, você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. E deixar alguma sugestão, se vocês tiverem aí. E é isso. É isso então, galera. Até mais. A gente vai tentar trazer mais um episódio essa semana. E aí a gente vai ver essas movimentações, o que que vira. Mas é isso. Tamo junto.